Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender mais sobre história. Sou o professor Vicente Olsen, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aqui a gente tem uma questão muito interessante, bem típica do Enem, né? Nesse caso, uma questão, um item do Enem de 2022. E aí a gente tem dois textos de suporte, dois textos de apoio, e o comando ele traz o seguinte: o rito mencionado nos textos demonstram a capacidade da igreja em, né, igreja com I maiúsculo aqui, porque provavelmente ele está se referindo à igreja católica. E aqui nós temos no texto 1 o seguinte: manda o santo ofício da Inquisição que ninguém, seja qual for seu estado, idade ou condição, pare com carroça, caleça ou montaria, nem atrapalhe com mesas ou cadeiras o centro das ruas, que vão da Inquisição a São Domingos, nem atravesse a procissão em ponto algum da ida ou da volta, amanhã, 19 do corrente, em que se celebrará o auto de fé. Pessoal, o auto de fé é o momento final da Inquisição, quando a punição ela vai ser aplicada. Seja essa punição qual for, a gente sempre pensa que a punição da Santa Inquisição é a morte. Não. Havia aí outras punições, né, como a excomunhão, a morte, o confisco de propriedades e de bens, tá certo? E até mesmo perdão, era mais incomum perdão, mas nós vamos ter pessoas que eram julgadas pela Inquisição que eram perdoadas. Voltando para o texto, ele traz: e também que nem nesse dia, nem no dos açoites, ouse alguém atirar nos réus maçãs, pedras, laranjas, nem outra coisa qualquer. Aí nós temos a referência bibliográfica, Anais da Inquisição de Lima, e o restante da referência. Pessoal, a Inquisição, então, ela está sendo aqui abordada e a igreja está proibindo uma série de ações por parte da sociedade. Ela está dizendo, ó, não coloque mesa, não coloque cadeira, não jogue pedras, não jogue maçãs ou outra coisa qualquer. É uma determinação da igreja de como o povo deve se comportar. O texto 2 também vai nesse sentido, ó, ele concorda com o texto 1, quando ele coloca: como acontece em todos os ritos, o sentido do auto da fé é conferido pela sequência dos atos que o compõem. Os lugares, as posturas, os gestos, as palavras são fixados previamente em toda a sua complexidade. Por isso, o auto da fé apresenta momentos fortes durante a preparação, a encenação, o ato e a recepção, que convém seguir em seus pormenores, ou seja, o autor está dizendo que há uma série de exigências e de determinações que são feitas para o auto de fé. De novo, o auto de fé é o momento final da Inquisição, quando a punição vai ser aplicada. Aí nós temos a referência bibliográfica, História das Inquisições, Portugal, Espanha e Itália, séculos XV e XIX. É interessante porque a gente sempre tem mania de pensar que a Inquisição é só lá da Idade Média. Cuidado! Ela está na Idade Média e está na Idade Moderna. Nesse caso, a Inquisição da Idade Moderna, que é o auge da Inquisição. E lembrando que a Inquisição não atuou apenas lá na Europa, mas ela atuou também aqui na América, principalmente na América Hispânica e na América Portuguesa. Aí voltando para o comando, o rito mencionado nos textos, ou seja, o auto de fé, que é o momento final da Inquisição, demonstra a capacidade da igreja em determinar como é que a sociedade se comporta, determinar o que é que podia ou não podia ser feito nesse momento. Então, galera, nesse caso, o nosso gabarito correto é a alternativa D, produzir padrões de conduta. Afinal, a igreja está determinando como é que as pessoas deveriam se comportar no auto de fé. Alternativa A está falsa, abrandar cerimônias de punição. Não, a gente vai ter punições bastante exemplares, inclusive com a morte, né? B, favorecer anseios de violência. Tá falso, pessoal, porque a gente até tem um anseio de violência da população ao jogar pedras, laranjas e seja lá o que for, mas a igreja proíbe isso. A igreja está dizendo, olha, quem vai punir aqui somos nós, a igreja, a autoridade eclesiástica. Vocês vão assistir, vocês vão observar. Alternativa C, criticar políticas de disciplina. Também está falso porque a própria Inquisição era uma atitude de disciplina, era uma política disciplinatória. A igreja ela vai combater os comportamentos desviantes, que não são ortodoxos, que são heréticos. A D é a nossa alternativa correta e a E, ordenar cultos de heresia, está falso porque, no caso, a igreja não está ordenando a heresia. Pelo contrário, ela está condenando a heresia através da Inquisição. Mais uma vez, nosso gabarito é a alternativa D, produzir padrões de conduta. Bons estudos, galera, e até a próxima. Tchau, tchau!